engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, cofundador e diretor da Garoa Habitat. Seja bem-vindo, Emanuel. Pode subir aqui. E hoje, nosso primeiro painel vai debater um tema, criando uma startup no agronegócio. Ontem falamos de agritech, hoje a gente já vai tratar sobre esse assunto com 4 palestrantes. Ícaro Solon Souza Tamarindo, fundador da Packway. Crislaine Barbosa Santos, cofundadora e chefe de operação da ACCF. Bianca Ticiana dos Santos Carvalho Ruggeri, cofounder da CULT. Mário Melquiades Silva dos Anjos, CEO da Flytech. Subam os 4 aqui. Como nós estamos em 5 participantes, então vou passar aqui para o nosso Emanuel fazer a mediação. Fica à vontade. Pessoal, bom dia, né? Rapaz, não sei vocês, mas eu tava com uma saudade de sentir o calor assim de pessoas e de estar em constante contato com as pessoas, né? Ontem a gente tirou um momentozinho para andar pelos stands ali. Ouvir pessoas de perto, eu já estava abusado já de tanto a gente fazer live e conversar à distância e mandar mensagem no WhatsApp. E como é interessante essa interação e o quão rico eu vou estar saindo daqui, né? Sou fã da Campus Party, eu sempre acompanhei à distância e para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje como mediador, né, desse painel. E lá atrás, quando eu era estudante, teve a oportunidade de ter a Campus Party lá em Recife em 2012, né, Silvio? Acho que foi em 2012, e aí eu não tive a oportunidade, mas acompanhei à distância e hoje estar aqui para mim é fantástico. E aqui conversar com esse pessoal que eu sou fã desses empreendedores aqui, tenho um contato já, alguns de longa data, outros já a gente se reencontrou, né, Mário? Alguns a gente tem conhecido há pouco tempo. E aí eu queria passar a palavra a vocês, tá? Para vocês começarem aqui falando um pouquinho, dando aquele famoso pitch, né? Para que vocês apresentem ao pessoal. Vale lembrar que acho que todo mundo aqui está com um stand lá fora, né? Que quiser, ao final, conversar um pouquinho com ele, vai ser bem interessante. E aí, Sara e Regina, eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui, tá? Quem quiser também se sentir à vontade para participar desse painel, eu queria saber se tem empreendedores aqui, startupeiros, se quiserem dar um pitch, falar um pouquinho aqui ao longo desse momento, eu vou convidar. Tá bom? Mas, Bianca, a gente pode começar contigo? Perfeito. Gente, bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês, obrigada aí pela oportunidade. Eu sou Bianca, sou co-founder da CULT. A CULT é uma plataforma financeira focada no pequeno e médio produtor rural, onde ele consegue criar sua loja e disponibilizar via WhatsApp, link de WhatsApp, Facebook. Nós temos uma conta digital e financiamento para esses produtores rurais. E, além de tudo isso, nós criamos uma criptomoeda que se chama CultCoin, que é para ser utilizada dentro desse ecossistema Cult. A gente vai estar falando um pouquinho aí durante a apresentação. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Obrigada. Então, vamos lá, né? Bom dia, pessoal. É um prazer, né? Eu acho que todo mundo está aqui, que a gente fomos convidados pelo Garoa Habitat, pelo Sebrae, para estar expondo nossa startup, para estar conversando com pessoas. E, realmente, como Emanuel comentou, né? Já estava naquela saturação de evento online. E a primeira Campus Party presencial, correndo aqui em Petrolina, então foi uma satisfação enorme para todo mundo estar participando aqui. Então, eu sou Mário Melquiades, eu sou engenheiro agrônomo e também sou fundador da Flytech, um dos cofundadores, e atualmente eu ocupo o cargo de CEO da Flytech. A Flytech ela é uma agritech focada no monitoramento de pragas na agricultura, e a gente utiliza inteligência artificial para acelerar o monitoramento, agilizar o tempo de resposta para que a gente reduza muitas perdas. Então, vamos conversar um pouco, conhecer mais, a gente está expondo ali, como o Emanuel falou, então
ao longo do dia aí estamos abertos lá com essas conversas. Sim, a cidade, né? Eu esqueci de falar. Nossa equipe, ela é uma equipe multidisciplinar. Ela está espalhada no Nordeste inteiro. Nossa ideia, ela tem um foco no Nordeste, então nós temos pessoas de Garanhuns, pessoas no Ceará. Eu, particularmente, eu sou de Maragogi, litoral alagoano. Um lugar bacaninha para se visitar. Quem quiser ir lá, só dá um oi que a gente se ajeita por lá. Bom, agora sou eu. Prazer, meu povo. Me chamo Crislane Barbosa, sou chefe de operação e cofundadora do ACCF. O ACCF é uma startup, uma agritech. Nossa atividade principal ela gira em torno da criação de um dispositivo sonoro que limita o som do batimento das asas dos machos da Ceratizis capitata, que é a mosca das frutas, que ela não é uma praga apenas importante aqui no Vale, aqui no Brasil, ela é uma praga de importância mundo. Né? Então, ela imita o som do batimento das asas dos machos para atrair as fêmeas, que, por consequência, vai diminuir a cópula e a infestação. Eu sou Crislane Barbosa, sou daqui mesmo de Petrolina, Pernambuco, sou estudante da Univasf de Engenharia Agronômica. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui participando na Campus Party pela primeira vez aqui, convidado pelo Garoa. É um grande prazer. E a nossa solução, eu faço parte da Packway. Nossa solução se chama Cordeirito e ela vem para trazer uma melhora para a vida do produtor, na verdade do criador de caprinos e ovinos, certo? E aí, hoje, esse criador ele não tem um controle, esse criador de pequeno porte não tem um controle de quantos animais tem, quantos já foram vacinados, quantos tomaram vermífugos. Então, todo esse controle ele não tem. Então, a gente vem para facilitar isso e fazer com que ele possa ter um poder de tomada de decisão muito maior, fazendo com que isso influa na melhoria de vida dele e também nos lucros. E a nossa equipe começou inicialmente com Garoa, no programa de ideação, e é muito diversificada. Temos pessoas de São Paulo, de Pernambuco, da Bahia, e cada um atuando em uma área diferente. Então, temos gente do marketing, temos gente de agronegócio, temos gente de produção de alimentos e temos desenvolvedores. Então, eu sou o Ícaro, sou formado em engenharia de software pela FACAP, aqui, Faculdade de Petrolina, também licenciatura em computação pelo IF Sertão e sou sócio da Packway. Muito obrigado. Que bacana. O que eu acho mais incrível é essa galera tá espalhada, né? Muitos acredito que vocês nem tenham conhecido todos os sócios de vocês, né? Não, né? Não, né? Também não, né? Presencialmente, não. Pois é. É o que aconteceu até com Garoa também. A gente começou o ano passado e até pouco tempo atrás a gente não tinha se encontrado os 3 sócios juntos. E aí a gente, nesse momento, né, de pandemia, e aí fundamos o Garoa e a gente não jamais tinha se encontrado junto e recentemente aconteceu esse encontro. Pessoal, mas assim, acredito que teve um início, né, de tudo isso e eu queria entender um pouquinho da jornada empreendedora de vocês e como foi o primeiro contato de vocês com o mundo do empreendedorismo, como vocês conheceram o conceito de startup, né, e se vocês aplicam. Queria entender um pouquinho, eu acredito que passar aqui um pouquinho da experiência de vocês, para o pessoal que está aqui hoje. Eu acho que desde a barriga da minha mãe eu sou empreendedora. Porque eu venho de uma família muito comerciante. Os meus avós, tanto do lado do pai quanto da mãe, e os meus pais sempre foram muito empreendedores. Então, eu acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu sempre ajudei e sempre tive muito presente no dia a dia do comércio. E essa parte de startup é um mundo encantador, né? Que quando surgiu esse termo startup, meu Deus, o que é isso? E para mim, foi muito gratificante sair desse padrão, entrar nesse mundo novo, de novas tecnologias, de novas oportunidades, de ter um novo crescimento. Isso tudo me encantou e fez parte da minha jornada. Então, né? Uma coisa bem diferente aqui de Bianca. Bianca, ela é o auge, assim, eu olho, pronto, um dia eu vou ser ela. Mas, assim,
Mário, vim de uma região produtora de cana-de-açúcar. Então, o contato com inovação, com o empreendedorismo em si, ele não era uma coisa incentivada, não é uma coisa de fácil acesso. Então, eu formei o técnico agropecuária, comecei a trabalhar prestando assistência técnica para produtores, por meio do INCRA, trabalhando com a SESCOP também. E isso chega alguns momentos que a pessoa olha e você não tem um serviço, uma metodologia que consiga atender um produtor. Tem um padrão, se você não se adequa naquele padrão, você provavelmente ou vai pegar um crédito e não vai usar ele de forma correta, ou vai só pegar e acabar se perdendo no caminho. Então, essa realidade que eu via no campo, comecei a pensar um pouco o que poderia ser feito, o que poderia ser gerado ali. Então, na graduação em agronomia, conhecendo empresa júnior e algumas outras atividades, principalmente com extensão, a gente começou a pensar nas soluções, nos problemas que os produtores, que a população em si tinha, e como isso poderia ser revertido numa solução criativa, inovadora para aquela realidade e que pudesse ser alavancado de alguma forma. Então, comecei a entrar aí. O conceito de startup, realmente, para mim, foi uma coisa um pouco mais tardio, porque a gente só tinha aquela relação de criar uma empresa, uma microempresa, prestar um serviço, para vender um produto. Então, quando você começa a pensar em soluções para atender uma demanda que está ali reprimida, ou é uma demanda grande, mas que ninguém meio que se importa, ou se importa não o suficiente para para apoiar aquilo ali, então a gente começa a entrar no conceito de startup. Quando vai ver o conceito de startup, é uma coisa muito ampla, muito abrangente, que o não entendimento pode prejudicar em algum momento. Então, a partir da graduação, eu comecei a trabalhar isso. Quando aí tem programa de ideação do Garoa, em que eu comecei a fazer parte, outras pessoas, aleatoriamente, uma pessoa que faz parte da minha equipe agora da Flytech, ela foi, na ideação do Garoa foi aleatório, né? Só montou pessoas de áreas diferentes e botaram lá. E era uma pessoa que eu já conhecia da graduação. Então, a nossa startup ela começou a avançar, começou a empreender, e estamos aí nessa luta. Bom, sobre a minha história, como eu cheguei ao empreendedorismo, foi por meio da Inactus. Na verdade, quando eu entrei na universidade, eu sempre fui muito inquieta. E aí eu disse, eu não quero fazer a graduação só sendo a graduação. E aí eu ficava procurando, e aí me veio a Inactus. Processo seletivo, eu vou participar, e fui. A Inactus é uma organização internacional sem fins lucrativos, que ela tem em todo o mundo, e aqui ela tem uma sede aqui na Univasf de Petrolina, e ela foi a primeira Enactus do estado de Pernambuco. A Enactus ela trabalha com empreendedorismo social. Ela tem o propósito de permitir o progresso através da ação empreendedora. E isso nós trabalhávamos dentro das comunidades, cuidando de problemas reais, dentro das comunidades e literalmente para as comunidades. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato. Depois, sobre o startup, a gente participou de alguns hackathons, inclusive minhas amigas aqui estão bem ali. Participamos muitas vezes de vários hackathons, elas não aguentam mais falar sobre hackathon. Mas eu sempre muito inquieta, e chamando todo mundo e motivando todo mundo. E foi assim que eu conheci o conceito de startup. E agora cheguei no Garoa, foi que o negócio se consolidou mais. Mário falou, segurar um pouquinho, Mário falou de trabalhar com pessoas interdisciplinares, né? Então, tu tem agrônomos, tem pessoas de outros setores. Cris, lá na CCF também tem, né? E como foi essa experiência aí também de trabalhar com pessoas diferentes? Show. Eu acredito que foi uma das mais ricas experiências que eu já tive, por conta que são pessoas diferentes, convivências diferentes, com pontos de vista diferentes. Nós temos apicultores, agricultores, temos dentista que faz medicina veterinária, temos engenheiros da computação. Então, assim, com toda essa variedade de pensamentos, de pontos de vista, nós somos mais capazes de chegar a uma ideia mais enxuta e mais possível. Bom, meu primeiro contato foi desde que eu era pequeno, meu pai já tinha uma loja de calçados lá em Juazeiro. Então eu sempre estava indo para essa loja, eu ia estudar num período, no outro, eu estava indo para a loja para acompanhar e participar um pouco das vendas. Acho que ele sempre quis passar um pouco disso para mim desde pequeno. Então, a partir disso, até os meus 12 anos, eu tive essa vivência. Quando chegou nos meus 12 anos, meu pai passou a ser fazendeiro, foi quando meu avô faleceu.
Então ele foi tomar conta da fazenda. E aí com isso, algum tempo depois minha mãe administrou, só que depois ela resolveu ir fazer parte da fazenda também. Então, a partir desse momento aí, cortou o meu contato com a parte empreendedora, com a parte de vendas ali que eu via muito. E aí passei a estudar, foquei apenas no estudo. E eu sempre tive essa ideia de que eu não queria fazer parte de uma empresa apenas como funcionário, mas sempre queria trazer algo a mais. Inclusive, queria ser parte dos que estavam lá na frente. Então, eu cheguei na faculdade, e aí na faculdade eu comecei a perceber que a gente tinha essa formação mais focada em executar o trabalho, porque o nosso curso de desenvolvedor acaba trazendo um pouquinho disso, e não tinha muito de inovação. Só que aí a gente vê que tem alguns programas na faculdade que acabam trazendo um pouco disso. Por exemplo, eu conheci o NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, e aí, a partir disso, entrei nesse programa, e aí montei uma equipe incubada lá também, com os meus colegas. A equipe não era focada em startup ainda, a gente trouxe um pouco do tradicional, foi onde a gente descobriu que estava errando muito, porque o tradicional já estava se desfazendo um pouco mais, a gente teve que remodelar tudo, e aí depois surgiram os trabalhos. Teve um outro programa também que eu tive a honra de participar lá no IF Sertão, que foi o programa da Mini Empresa, onde a gente tinha todo o apoio, o Sebrae inclusive estava dando apoio, e aí a gente teve todo o apoio, teve todos os ensinamentos que a gente precisava para iniciar ali no mundo dos negócios. Então foi muito importante para chegar onde eu estou hoje. E hoje, depois quando cheguei no Garoa, na parte de ideação, foi muito legal porque eu e mais outros 2 amigos, a gente se inscreveu para participar, a gente imaginava que fosse participar da mesma equipe. E aí quando chegou lá, cada um foi para uma equipe diferente, nós 3 éramos desenvolvedores, e aí quando chegou lá, na equipe que eu entrei mesmo, só eu era desenvolvedor. E aí foi a parte que eu achei que ia ser mais difícil, que eu não ia saber como seria a comunicação, mas foi a parte que eu mais me surpreendi, que foi onde eu identifiquei que a gente pode ter visões muito diferentes de um determinado assunto, e assim a gente consegue abrir a nossa mente e ter ideias muito melhores. E principalmente pelo pessoal da equipe na verdade, morar em cidades diferentes, em locais diferentes. Então, a gente tem visão do pessoal que está lá de São Paulo, tem visão do pessoal que está aqui em Pernambuco também, da Bahia. Então, isso acho que acaba sendo muito, muito enriquecendo, na verdade, a nossa ideia de negócio. É isso. Show de bola. Vi falando sobre as dificuldades, é difícil empreender, né? Muito. Muito complicado empreender. Mas eu queria, assim, entender um pouquinho como é que surgiu a ideia de cada um de vocês. Eu queria entender onde é que vocês estão nesse momento, onde pretendem chegar. Pode ser? Eu sou agroempreendedora há mais de 15 anos. E convivendo com esses agricultores, lidando o dia a dia, a gente viu que as nossas dificuldades, eram também as dificuldades deles. Dificuldade de acesso a crédito bancário, dificuldade de acesso a novas tecnologias. E aí a gente começou a entender, e em 2017, mais ou menos, o Cláudio, que é o nosso CEO, começou a estudar e investir em criptomoedas, em Bitcoin. E a gente começou, então, a estudar, entender, fazer cursos de blockchain, de criptomoedas. E surgiu, então, a gente colocou no papel a Cult. Né? Então, a gente vem trabalhando na Cult desde 2018, trabalhando no ecossistema, indo a campo, visitando agricultores, formando o ecossistema Cult, para que agora a gente esteja lançando a Cultcoin. Onde a gente quer chegar, a gente tem um mundo ainda, a gente tem um Brasil para atender, a gente hoje já está atendendo o Brasil inteiro, agricultores em todo o país, o que a gente quer é ser uma empresa mundial, a gente quer levar a Cultcoin para o mundo, a gente quer levar a Cult para o mundo, dar voz a esses pequenos produtores. Então, a Flytech, como eu mencionei, foi uma equipe formada pelo Garoa Habitat. Então, na maratona de ideação do Garoa, muitos parceiros,
apresentaram, alguns produtores, exportadores apresentaram os seus problemas, qual a necessidade da cadeia produtiva. E a fruticultura apresentou que é uma grande necessidade de tecnologia, de inovação, ter coisas novas rodando, que é no monitoramento de pragas, que para eles é um problema muito grande. Então, a equipe da Flytech começou a pensar em soluções para trabalhar esse monitoramento. O que a gente pode levar, o que é que já tem lá. Então, vamos conversar com eles, vamos ver o que é que tem lá, com o produtor, com o gerente, com um consultor que está ali acompanhando, para ver qual é a realidade do campo, o que é que está acontecendo. Então, a partir disso, das tecnologias que já existiam, que são aplicadas, a Flytech desenvolveu um outro sistema, contraproposta, e que está sendo desenvolvido de forma que está agradando a quem pretende usar a tecnologia. Ele está se adequando à proposta, ao problema do monitoramento. Então, a gente pretende agilizar o monitoramento, agilizar o controle, e que a pessoa tenha uma visão geral da sua propriedade, de forma que eu consiga identificar qual o ponto crítico, por onde a praga está entrando, se tem alguma época do ano que é mais propício a esses ataques, para que a gente consiga aumentar o ganho, aumentar o rendimento desse produtor, para que ele comece a se preocupar menos com os custos dele de monitoramento. Então, foi uma proposta que foi apresentada pelos próprios produtores, exportadores aqui do Vale também. Então, a gente está com a ideia, trazendo a solução para um problema que já existe aqui, que foi apresentado pela comunidade, né, de produtores. Deixa eu só embutir aqui mais uma perguntinha no meio. Assim, a ideia de vocês, do momento de concepção até agora, ela mudou? Ela continua a mesma coisa? Como é que... Fala um pouquinho. A gente já mudou algumas vezes. Logo no início, a gente pensou logo de lançar a Cultcoin e a gente viu que não era o momento, o Brasil e nós mesmos não estávamos preparados para uma criptomoeda lá em 2017, lá em 2018. Então, a gente entendeu que nós precisávamos fazer o sistema, entender como que a gente ia atuar online, né, para que a gente hoje pudesse estar lançando. A cripto ainda é uma coisa muito nova, né, uma tecnologia que nem todo mundo conhece, entende e já participa. Mas é o futuro, é uma coisa que não tem volta, o blockchain é uma nova tecnologia que veio para ficar. E sim, a gente teve aí algumas... faz o marketplace, faz a conta digital, volta, vamos readaptar o sistema. Trabalhamos a parte de microfinanciamento, de financiamento como um todo, que foi assim, onde nós tivemos uma grande adesão. Esses agricultores, muita dificuldade de acesso a crédito bancário, e ter essa possibilidade de, em poucos dias, você ter o acesso, você ter o crédito na sua conta, sem precisar ir para banco, isso trouxe muitos produtores para dentro do sistema Cult. O nosso, ele mudou, e mudou não foi pouco não, ele mudou muito. Inicialmente, a ideia da Flytech, o sistema de monitoramento, ele utilizava drones. Foi a primeira proposta que a gente teve. Foi, bora meter um drone na área, bora imaginar tudo, e daí a gente vê o que a gente consegue fazer a partir disso aí. Só que aí, quando você pega um drone e está sobrevoando uma área, você só consegue ter noção do que está exposto. Você tem um cultivo de manga, que tem uma praga que está ali dentro das folhas, você não vai conseguir ver. Então, daí a gente conversou e disse, cara, essa ideia do drone, nesse momento, ela para aqui. Vamos para outro sistema, vamos pensar em outra solução para fazer essa aplicação. Eu acho que foi o momento de virada da Flytech, quando começou realmente a atender, a prestar uma solução eficiente, que ela pode ser aplicada e replicada em inúmeras escalas. Tanto que, agora, no nosso cronograma de desenvolvimento, o próximo produto no futuro vai ser lançado justamente um monitoramento utilizando um drone, mas para outra aplicação. Não para o que a gente está trabalhando agora, mas que já está programado. Então, a gente vai mudando, vai gerando novas tecnologias e aplicando ela de formas diferentes. Essa visão de uma tecnologia que já existe,
como até o próprio uso do drone. Ele pode ser utilizado de diversas formas, só basta você ter uma mente aberta, porque tem um uso que já é feito, você pode modificar ou pensar em outro uso para atender uma demanda específica. Vou pegar aqui o gancho. Não sei se vou lembrar de todas as perguntas, que aí foram várias, mas enfim, começando aqui de onde nasceu a CCF. A verdade é que a CCF ela nasceu no pensamento de um dos membros, do cofundador da gente, há mais de 10 anos atrás, né? Porque ele é apicultor na cidade de Belém de São Francisco há mais de 30 anos. E aí, há 10 anos atrás, ele começava a colocar as abelhas dele em campo para polinização e as abelhas acabavam morrendo em decorrência da grande utilização de defensivos agrícolas. Então, ele pensava muito em como poderia fazer esse controle, em como poderia fazer esse monitoramento sem utilizar defensivos. E aí ele pensou em algo eletrônico. Mas a verdade é que a gente só conseguiu conversar, ajustar tudo isso quando nós chegamos no Garoa. Chegamos com várias possibilidades. Tem a Candice, que ela é de medicina veterinária, então ela quis puxar um pouquinho para o lado dela, mas aí a gente puxou um pouco mais para o nosso, para a agricultura, porque temos 3 estudantes de engenharia agronômica. Então fomos indo e amarramos esse modelo atual, que no início não era nada disso, que começamos mais, eu acho que questões de ajustes técnicos, que no início utilizaríamos de sensores ultrassônicos para passar a questão sonora, mas depois vimos que não ia dar certo e aí adaptamos. E hoje está no modelo mais enxuto, que está pronto para ser desenvolvido. Na verdade, estamos trabalhando para desenvolver. Tem mais alguma coisa? Bom, nossa ideia inicialmente era fazer uma solução que ajudasse lá o meu pai, né? Então, depois que eu completei meus 12 anos, ele foi morar na fazenda, eu ia muito para lá. E aí acabei vivenciando muito das dificuldades que eles tinham. Então, a ideia que a gente teve era ajudar a vida dele e de vários outros criadores que tinham o mesmo problema lá. E aí, como a gente pensou isso no início? Foi fazer um aplicativo integrado nas soluções com os de RFID, junto com o celular, que são sensores via rádio. E aí, com isso, a gente trazer essas soluções para ele. Só que aí a gente começou a perceber que isso ia acabar sendo uma solução muito cara, ia ser uma barreira de entrada muito alta para o pequeno criador. Então ele não ia querer investir o valor que teria que investir com sensores para captar ali, para cada animal ia ter que ter um brinco com RFID ou então colocar um chip subcutâneo. Então isso ia acabar sendo uma barreira muito grande de entrada para eles. Então, a fim de facilitar, a gente acaba retirando a tecnologia do RFID, e aí começou a tratar um pouco mais do cliente, e começamos a ter mais contatos com criadores, com cooperativas, fomos atrás do Sebrae, do Garoa, inclusive todos eles foram muito importantes, mas teve um ponto que foi importantíssimo, que foi uma conversa que a gente teve com o Emanuel, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas foi muito importante para a nossa equipe, para dar um andamento. Bacana. Ô Ícaro, continuando, acho que vou fazer o contrário agora, tá? Eu queria entender, assim, como é o relacionamento de vocês com o cliente ou com o pessoal que está testando a solução de vocês, ou quem vocês consultam para entender o foco dessa dor, né? Que existe um desafio macro e eu acredito que a startup ganha quando ela começa a destrinchar para entender o cerne do desafio, né? Da problemática, e não se apaixonar pela solução. Né? A gente sempre fala, né? Quanto mais eu entendo o problema, melhor eu estruturo a minha solução. E tem pessoas que se apaixonam por uma solução e morrem com aquilo. Mas eu queria entender assim, um pouquinho hoje do momento de vocês com o cliente ou quem está fazendo esse levantamento desses desafios e quais as dificuldades que hoje vocês têm, tanto com o cliente como o startupeiro como um todo. Bom, como eu havia dito, meu pai foi para lá, eu sempre ia para lá. Então, como eu ia para lá passar 2 meses das minhas férias, quando eu estava estudando, então, eu é que ajudava, eu que sentia muito daquilo. Então,
A partir disso, eu comecei a ver outras pessoas da região que tinham o mesmo problema, então a gente tinha contato, conversava, e às vezes, inclusive, a gente ia ajudar eles em outras fazendas, e isso a gente começou a perceber que o problema realmente existia e que se repetia ano a ano. Então, isso aí foi disso que começou a surgir a ideia. Essas dificuldades foram surgindo. E o contato que a gente tem é direto, né? Então, eu sempre tô por lá, sempre que eu posso, dou um pulinho lá para falar com os meus pais, conversar com o pessoal e ajudá-los também. Então, são dificuldades que a gente acaba tendo esse contato sempre. Me repete a pergunta, por favor. Eu queria entender um pouquinho do contato de vocês com o cliente. E entender também quais são as dificuldades que vocês hoje enfrentam, né? Beleza. Como nós ainda não temos produto no mercado, o nosso contato com o nosso cliente, ele é basicamente mediado pelo Garoa, que abre inúmeras portas, assim, a gente não sabe nem como agradecer, inúmeras portas. Então, nós sentamos com eles, apresentamos a proposta e todos eles se mostram muito, muito abertos à solução. Só que, como é uma solução em fase de desenvolvimento, o gargalo enfrentado, né, a questão da necessidade de provar que existe, provar que tem e provar que é eficaz. Então, eu acredito que realmente seja esse o nosso problema com o produtor. E o nosso gargalo individual como startup, e como precisa muito de pessoas da tecnologia, eu acredito que o nosso gargalo é esse, a necessidade de mais pessoas da tecnologia, mais pessoas que abracem a nossa ideia e venham juntos com a gente. Então, né, a Flytek, o contato da Flytek, desde da criação da ideia, né, quando começou na maratona de ideação, porque a gente teve uma ideia para solucionar um problema real do campo. Então, como é que a gente ia saber se nossa ideia ela é adequada para a realidade? Então, a gente tem, imediatamente, antes de começar tudo, logo no comecinho, a gente entrou em contato com o produtor, consultores, alguns engenheiros agrônomos aqui do Vale mesmo, e eles passaram a realidade, disseram que a ideia realmente ela tem uma aplicação muito grande e que gostariam de testar aqui no Vale. Tanto é que, atualmente, a gente está formando parceria com produtores aqui do Vale, que viram o potencial em estar utilizando a tecnologia, justamente para fazer a validação do protótipo. Então, essas propriedades estão em contato com a gente, fornecendo o material que a gente precisa e também está para vir para cá, para as propriedades, para aplicar e poder validar. Mas a gente está sempre conversando com eles, vendo a demanda, porque a gente conhece a metodologia que é o padrão Embrapa. A Embrapa validou uma metodologia de monitoramento e que é para ser replicada da forma adequada. Só que aí existe um custo e nem sempre é possível realizar de forma metódica. Então, tem alguns ajustes no monitoramento de cada propriedade que eles nos passam e a gente adequa para essa realidade. O nosso contato, a gente tem uma aproximação muito grande com os nossos clientes. Os mais próximos a gente tem um contato direto e os mais distantes a gente tem um canal muito ativo. Acho que hoje praticamente o Brasil inteiro utiliza o WhatsApp. Então a gente acaba tendo esse contato muito grande com os produtores pelo WhatsApp. Além de, dentro do próprio sistema, nós temos um canal de mensagens onde os produtores tiram suas dúvidas e entram em contato conosco. Isso na parte do ecossistema Cult. E agora, nesse último mês, quando nós lançamos a CultCoin, a gente teve uma grata surpresa. A gente tem um canal do Telegram, que é o da CultCoin, onde a gente já tem mais de 15 mil, já está chegando nos 16 mil membros. E nós iniciamos a pré-venda e a gente ficou muito, muito feliz, porque a maioria das pessoas que já compraram CultCoin, por incrível que pareça, está tendo a sua primeira criptomoeda. E muitos produtores rurais fazem parte desse mundo já. Então, para a gente, é assim, um privilégio de estar sendo referência na primeira criptomoeda do agro do país para essas pessoas. E todos os dias a gente tem contato, a gente faz chat, a gente faz sorteio, a gente tem uma abertura muito grande
com todo mundo que já está fazendo parte do nosso ecossistema, tanto da Cult quanto da Cultcoin. As dificuldades, já tinha esquecido. As dificuldades, gente, eu acho que qualquer startup é como qualquer empresa. Você, quando inicia, você não tem cliente. Você, né, dificuldades vão ter inúmeras de conseguir clientes, de conseguir capital, investimento, de formar equipe, tecnologia. Todas essas dificuldades existem. Mas se você tiver dedicação, se você tiver força de vontade, se você tiver coragem, sangue no olho, eu acho que dificuldades vão ter em qualquer lugar que você for trabalhar, empreender, sabe? Não tem dessa. Você tem que, na verdade, querer. Se o seu sonho é maior, se você quer algo e deixar um legado, se você quer, de fato, criar empresas, não criar empresas, trazer melhorias para a sua comunidade, para o seu país. A gente diz que lá dentro da empresa não é uma pessoa, são famílias que trabalham conosco. Então, para a gente, todas as dificuldades que existem são superadas com amor, com dedicação, com muita persistência. Então, se você tem um sonho, vá e faça. E assim, uma perguntinha que me veio aqui na cabeça. O mercado agro, ele está aberto a recepcionar as ideias de vocês? Como é que vocês sentem o produtor na hora que vocês dão um pitch lá ou conversam com eles, explicam a solução? Como é que é a abertura para eles? Mas também eu queria saber assim, a abertura para investimentos também no país, né? Está aberto? Vocês têm dificuldade? Já procuraram? O mercado agro, eu acho que é pioneiro, né? Eu acho que nós somos o segundo maior produtores de alimentos do mundo, né? Nós somos responsáveis por 26% do PIB nacional. Então, o mercado agro sempre esteve aberto a novas tecnologias. A Embrapa é assim uma grande parceira do produtor rural, onde busca novas tecnologias, faz muitas pesquisas. O mercado agro eu vejo como uma grande oportunidade, sim, ele está aberto, sim, a recepcionar novas tecnologias, a recepcionar novas startups. A gente só tem, na verdade, que entender qual é a necessidade do cliente, ouvir, estar a campo, participar do dia a dia e não só romantizar, não só idealizar, como o Emanuel falou, porque a minha é a melhor. Não, você tem que, de fato, entender se o seu negócio, se a sua proposta está fazendo diferença, está realmente solucionando a necessidade do teu cliente. Qual era a outra pergunta? Nós não tivemos ainda nenhum investimento, eu falo assim pela Cult, tudo foi capital próprio, a gente está em busca. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu acho que aqui no Brasil, essa parte de investimento, se você tiver só na ideia, é muito complicado. As pessoas acabam querendo investir por um valor muito alto da empresa que muitas vezes não vale a pena. Então, a gente preferiu não ir atrás, por enquanto, de investidores, porque a gente, de fato, queria mostrar o sistema, queríamos ter clientes, queríamos fazer com que o negócio realmente funcionasse, para aí sim, agora, a gente precisa de investimento para poder crescer e expandir mais. Então, como o Bianca falou, né, o agro ele está sempre aberto a tecnologia, aberto a inovações de metodologia, inclusive. O campo hoje ele está num nível de inovação de automação muito maior do que qualquer região metropolitana ou urbana. A gente tem muita tecnologia sendo empregada e tudo que vem para agregar no rendimento assim da área como um todo, para que ela exerça a sua função social, o agro pega para ser utilizado. Então, se tem intenção,
em melhorar, se vai melhorar, isso tudo é acolhido pelo agro. O agro é um setor em grande expansão no Brasil, o Brasil é uma potência nisso, e está sempre aberto a novas tecnologias, novas metodologias. E em relação à Flytech, especificamente, a gente está em etapa de validação e buscando editais para participar de incentivos. Tanto é que a gente está agora conversando e tudo mais sobre os editais que vão ser lançados para apoio a startups. Tem uma coisinha bem interessante, assim, que às vezes o pessoal fala que, não, o produtor é muito fechado, né, para receber tecnologias, mas isso tem um porém, né? Tem um porém bem grande, assim, porque o que eu vejo do medo do produtor é que é uma atividade de alto risco. Então, a gente vê aqui, por exemplo, na uva, né? O pessoal torce para não chover. E, de repente, não estava no plano, acaba vindo uma chuva. E ele perde uma parte grande da produção dele, né? Então, o produtor está aberto à tecnologia, mas ele é um pouco receoso porque qualquer mínimo detalhe pode desajustar todo o planejamento dele. Então, é isso que eu observo. O que a gente viu é que agora nessa pandemia, dificuldades que nós tínhamos, porque muitas vezes a gente precisava ir lá no cliente. Né? E a Cult hoje atende no Brasil inteiro, então a gente tinha dificuldade, às vezes, de chegar nesse produtor. E agora, com a pandemia, a gente mudou, porque as reuniões, hoje em dia, a gente diz, olha, vamos marcar uma call, e a gente faz uma vídeo, e está tudo bem, eles já conseguem fazer isso tranquilamente, quando, na verdade, isso era nunca na vida. Né? Então, acaba que a pandemia, por esse lado, nos ajudou muito. E, sim, ele muitas vezes tem o primeiro impacto, né? Ele não, no momento não, mas depois, quando ele entende o que você está propondo, aí sim eles estão abertos. Exatamente isso, como a Bianca falou. Eu acho que não só no agro, eu acho que em todos os segmentos em geral, tem pessoas resistentes a tudo, ao novo. O novo assusta. Então, assim, tem que ter essa paciência de apresentar, de tentar realmente fazer com que ele entenda que dá certo. Por isso que para a gente ainda está um pouco difícil de chegar e conversar com o produtor, por conta que nós estamos na fase de desenvolvimento, ainda não está validado, ainda estamos na fase de ir validar na frente, então tem tudo muito isso. As pessoas pintam muito, o produtor, ele é muito resistente, ele não quer conversa, mas como foi que você abordou o produtor? Tem todo um contexto, né? Tem que saber conversar com ele. Mas eu acredito que é isso, todas as áreas temos pessoas resistentes a novidades. Bom, na questão do criador, a gente tem que começar a entender que a evolução tecnológica ela está chegando aí, o 5G está chegando, e hoje é muito diferente de antigamente. Então, antigamente, o criador usava só dos métodos tradicionais, e hoje em dia não. Hoje em dia ele está com um computador no bolso para onde ele vai. Então, ele vai procurar um animal no mato, então ele está lá com o celular. Então, ele vai fazer qualquer atividade, ele está com o celular no bolso. Então, por que não se utilizar desse artifício para poder trazer melhorias para eles? Então, eles ainda têm uma certa resistência, porém, eles estão vendo que aquela ideia de que meu pai fazia, dava certo, eu vou fazer, vai dar certo, está mudando. Que eles estão fazendo e, na maioria deles, nem sempre dá certo. Então, eles estão buscando outras coisas, outras maneiras, outras fontes de conhecimento também. É uma coisa que a gente pode observar, que muitas vezes eles têm a dúvida, mas não sabem onde procurar. Então, é uma dúvida sobre uma doença, onde eu vou encontrar um veterinário. Em algumas pesquisas a gente pode constatar que a cada 50 criadores, apenas 2 tinham procurado um veterinário em um caso de doença. Então, apenas para tirar uma dúvida, não é nenhuma consulta. Então, acaba sendo um pouco mais nesse sentido, né? Então, eles querem a informação, mas não sabem onde encontrar. Bacana. Minha gente, o tempo voa, viu? Foram lá 50 minutos aqui para finalizar. Eu queria que vocês deixassem aqui como essa galera pode estar acompanhando o trabalho de vocês, se vocês têm redes sociais, onde é que vocês estão, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim.
o nosso você pode procurar no Instagram, Facebook, LinkedIn, até botar no Google Flytech Agro, já vai aparecer todo o nosso contato, nosso social, tudo tranquilamente. Também estamos com um stand lá fora, né? Quem quiser conversar, que estiver por aqui, a gente está à disposição. A gente tem todas as mídias sociais também, Instagram, Facebook, é cult, é culte.com.br. E nós estamos também no grupo do Telegram, CultCoin. Então, é CULTE, Coin, COIN. Tem um site também, cult.com.br, e o site da CultCoin, cultcoin.com. É isso. E o ACCF está no Instagram, como ACCF_Moscabai, que é o nome do nosso produto, nosso primeiro produto, e também no LinkedIn, só ACCF. Bom, nós estamos no Instagram como pec.way, psc.way, e por enquanto apenas no Instagram. Bacana. Sara, será que eu posso abrir agora para perguntinha? Se a gente tem tempo? Temos? 4 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta para o pessoal aqui? Piloto de drone, é? Bom, seguinte, eu faço parte do Empresa Júnior da universidade, que é a Condicione Júnior, e a gente está analisando um sistema de biodigestor, que pode ser usado tanto na roça, na fazenda, ou no sistema urbano. Como é que a gente poderia dar uma otimizada para oferecer esse produto aos clientes? Sendo que a gente já tem um projeto de entregar ele semi-pronto, só precisa montar. Já teve o primeiro contato com o cliente? Como é que está? Não, a gente ainda está desenvolvendo o projeto. Aí a gente está se preparando também para começar a oferecer. A dica que eu dou é você ter já o primeiro contato, identificar onde é que está teu público, quem é esse pessoal, e começar a entender como é que eles fazem hoje, né? E aí você tentar adaptar para o impacto ser menor. Eu acredito que quanto menor o impacto, maior é a chance de você ter sua primeira venda, seu primeiro teste, né? Validado. Complementando o que o Manuel falou, realmente você ter o contato, né, com um possível cliente seu, e realmente quando o Emanuel fala do impacto, é porque se ele já faz, ele vai mudar para um outro sistema. Então, se você conseguir realmente adaptar para que ele sinta menos essa mudança, vai ser show, vai ser bacana, vai ser bem mais fácil a aceitação. E para quem não faz, você conseguir apresentar melhoria para ele daquilo ali, é bem tranquilo de você conseguir o mercado. Mais alguma pergunta? Acho que não tem mais nem tempo. Pessoal, tem uma pergunta aqui que chegou pela transmissão das redes sociais. Qual o impacto na sociedade ou cliente pretendido pelas startups? Como é vista essa geração de valor? Pergunta do Márcio Melquiades. Aí vou devolver para vocês e deixar um tempinho aí de 1 minuto para vocês responderem. Certo. Em relação ao impacto na sociedade, a gente tem a Flytech, ela trabalha o monitoramento de pragas, reduzir o custo do monitoramento. E qual é o custo desse monitoramento? O uso de produto químico. Nós temos hoje, que é aplicado, uma metodologia que, se você encontrar mais de uma mosca para armadilha por dia, você pulveriza 100% da área. Se for 100 hectares, 10 hectares, 500 hectares, dependendo do tamanho do lote. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer que o impacto desse controle ele seja menor para o ambiente, para os funcionários, colaboradores que estão ali no campo. Então, se você tiver uma noção do que está acontecendo na sua área, você consegue ter medidas menos agressivas, que possam vir ter um impacto até maior do que já é realizado. Dentro do nosso ecossistema, nós temos, em média, 30% dos nossos clientes são mulheres. E dentro também, em média, 70% nunca tiveram financiamentos bancários antes, nunca tiveram acesso a crédito bancário. E o que a gente vê é assim, essa nova oportunidade, dar acesso, né, a burocracias, dificuldades. No Nordeste, são pouquíssimas as agências bancárias.
e toda essa parte de burocracia mesmo, fazer projeto e tudo mais. Não ter um histórico. Muitas vezes essas pessoas são fora do sistema financeiro, não tem crédito nenhum. E a gente está levando essa oportunidade para esses pequenos, é um grande diferencial. Nós temos alguns clientes que disseram que se não tivesse sido... se nós não tivéssemos atendidos, nunca na vida eles teriam crescido e alavancado as vendas como estão fazendo. Pessoal, agradecer aqui a oportunidade, a gente já está com o horário estourado, né? Obrigado aí pelo apoio. Agradecer vocês também aqui da participação, tá, pessoal? Sucesso e boa sorte. Torço muito por vocês, nós do Garoa. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até agora. Obrigado e bom evento. Obrigado, Emanuel. Nos ajudou aí na mediação da mesa. Muito obrigado. Agradecer também a Ícaro, a Crislaine e a Bianca e a Mário também. Muito obrigado. Estou vendo que vocês querem fazer uma foto, né? Fica à vontade. Esse painel ele é disputado para fazer foto. Podem ficar à vontade aí. Pessoal que está na transmissão com a gente, assistindo, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai fazer um videozinho de 1 minuto e já volta com o nosso próximo painel. Não saia daí.